Bem-vindo ao Causos Cast, anônimos normais com histórias sensacionais. Todo mundo tem um tio, uma tia, um avô, um amigo com aquela história que todos rimos quando contamos. Talvez ela nunca seja escrita e se perca. Vamos gravar esses acontecimentos e impedir que eles sejam esquecidos. Olá, eu sou Vinícius Dourado e eu sou o irmão mais velho. Eu sou Thiago Dourado, sou irmão do meio. Eu sou Danilo Dourado e só sobrou seu irmão mais novo. Fala pessoal, você que está curtindo o Causos Cast e quer dar seu feedback, procura aí por Vini Dourado 87 no Twitter, Instagram, Facebook, pelo e-mail vinidourado87@gmail.com. Você que escuta aí pelo iTunes, dê lá suas 5 estrelinhas, seu comentário. Se você o escuta pelo Spotify, siga o nosso feed ou qualquer outro agregador que você esteja utilizando. Todos os links para as redes sociais vão estar aí no post e conto com seu feedback para a gente continuar fazendo esse trabalho aqui. Valeu, abraço! Pois bem, estamos aqui hoje com Thiago Dourado e Danilo Dourado pela primeira vez no Causos Cast, 2 convidados. E aí, para definir a ordem, aqui, antiguidade é posto. Então, Thiago, primeiro, quem é você? Meu nome é Thiago Dourado, sou filho de Filadélfia do Valina, sou engenheiro e trabalho na Daikin. E você, Danilo? Quem é você? Eu sou Danilo Dourado, caçula de Filadélfia Netinha, irmão de Thiago e Vinícius, advogado e noivo de Laís. Quem mais conversa é advogado mesmo. Ó, começar com um fato aqui interessante, que a gente sempre dividiu o quarto. Parar pra pensar nisso, que Verdade. desde a época lá de Irecê, eu sempre dividi quarto com o Thiago, depois Danilo veio, e a gente sempre dividiu o quarto. Quando a gente foi pra morar em Brasília, Votorantim primeiro, depois Brasília e Salvador, era a gente sempre mesmo quarto. E detalhe que numa casa de 2 andares lá em Irecê, com espaço para dar e sobra, quarto de visita, quarto de televisão, 2 salas. Era, não, a gente sempre era junto. É onde não tava, eu tava. E aí começa as primeiras brigas, quando a gente era mais novo, era para ver quem ia dormir na beliche de cima e tudo. Mas uma coisa era certa, não podia fazer zoada. Porque pai podia estar derrubando o mundo, roncando lá dela, nada. A gente pisava fora do quarto, que é? Tinha que dar de ponto de pé. Quando chegava na porta do quarto com manhã brigando da zoada, pai roncando. Eu não entendi. Quem entende? O cancelamento de ruído só para ronco, agora para o resto não. Pros filhos, manhã. É. E vocês lembram quando a gente era pequeno também? Manhã ia brigar, aí vamos supor, brigava com o Thiago. Aí manhã vinha, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e falava e brigava. Olha, quando seu pai chegar, ele vai acertar com vocês dois. Aí, oh, beleza, eu não brigava mesmo. Eu só ficava no meio, porque eu achava que ia brigar mesmo, mas nunca brigou, não. Rapaz, e o pior que era verdade, que manhã chegava, brigava com a gente, só faltava lascar. Aí você vai ver quando seu pai chegar, você vai ver. Aí eu não podia dizer que pai não brigava assim forte, né, que nem ela. Aí, porque senão ela podia cancelar essa estratégia aí. Eu falei, eita, me lasquei, e agora faz isso não faz isso não. Deixa. Aí quando o pai ia brigar, olha moleque, não faça isso não, viu? Aí ia pra bater assim, aí quando chegava perto do couro assim, ele dava uma freada na mão. Aí fazia... Não podia rir. Eu ri não. Não ri não. E a maior prova é que Thiago, certa feita, deixou um recado pra painho. Você lembra dessa história aí, Thiago? Rapaz, Ave Maria. quem tem juízo não faz um negócio daquele não, viu? Mas na época, né? Aí chega... Eu não tinha nada, né, na cabeça na época, só pode. O painho tinha acabado de comprar uma Paraty azul, completa na época, né? Aí chega eu e pego uma tampilazinha e escrevo alguma coisa. Eu só não me lembro o que é que eu tinha escrito. Eu só sei que eu arranhei o carro. E aí, quando a manhã chegou e falou... Você botou um desenho. Eu botei um desenho? Foi um desenho. Foi o desenho da gente. E acho que escreveu, não foi não? Eu escrevi painho lá. Eu escrevi alguma coisa. Só sei que eu arranhei o carro. Com a tampila. Ou seja, não pegava pouco, né? Tinha que pintar, porque era... Se você arranhar com uma coisa assim, mas com a tampila de garrafa, vai no osso, né?
E o que é que o pai falou? Rapaz, quando o pai chega do banco, quando chega, aí olha assim pro carro, olha assim pra mim e fala: Ô, rapaz, coitado, só faz isso porque não tem juízo. Foi a sorte. Olha só. Ou seja, foi a reação que ninguém imaginou. Agora eu vou contar uma história aqui, mais ou menos dessa época também, que a gente morava em Irecê, 94, mais ou menos, foi quando o pai comprou a Paraty. Pra quem não sabe, vou dar o contexto aqui, a gente morava nessa casa de 2 andares, e o quarto de Danilo tinha uma sacadinha assim, né? O vizinho era Tio Overlando. Aí manhã de tarde ia pra casa de Tio Overlando pra ficar lá com tia Cláudia e ficava da cozinha olhando Danilo. Qualquer coisa era só correr em casa. Quando manhã vacilou que olhou, tá Danilo coberto de merda, a negócio estourou, comendo merda. Manhã disse que o Danilo pegava a bosta assim, ó, apertava que a merda escorria pelos dedos. O Danilo, oh meu Deus! Danilo vai desenvolvendo os dotes artísticos. Manhã disse que passou creolina. 1 ano depois me fez cheirar a merda de tiquinho ainda, mas era pouco. Não, menino recém-nascido, deixa no berço sozinho com cocô, a culpa não era minha, pelo menos, né? Pois bem. Eu sei que foi mais de 5 dias só limpando a unha com aquelas escovinhas. Logo depois, nós fomos pra Votorantim. Tiago, o que é que tu tinha na cabeça pra sumir naquele dia que tia Márcia contou no último episódio aí? Rapaz, eu gostava muito de brincar, né? Você lembra do dia? Rapaz, não lembro muito não, mas eu me lembro que eu gostava de me esconder. Eu não sei porque, assim, acostumado com Irecê, né? Tudo muito grande, subindo nas árvores, ia na roça e tal. E aí, quando eu me vejo preso num condomínio e tal, não tinha um lugar assim para eu me esconder, um lugar, uma árvore para eu subir, não tinha onde brincar. Aí foi logo no início, mas aí depois vai acostumando, né? Mas rapaz, eu não lembro muito não, mas eu me lembro que eu me escondi algumas vezes, não foi só essa vez não, que essa vez tia Márcia quase perto dos cabelos, porque a mãe era mais tranquila com isso, eu acho que ela já sabia o filho que tinha, mas tia Márcia quando viu com isso, rapaz, agora eu me lembro que ela se azou comigo naquele dia. E Danilo, a gente morava em frente a um clube muito grande, assim, o SESI, que a gente também comentou no último episódio. Você lembra de alguma história dessa época aí, Danilo? Eu só lembro que eu sempre gostei muito de peixe, agora é muito pequeno pra poder lembrar, assim. É, né? Pois eu lembro. Que a gente tava em cima do córregozinho, aí Danilo tá lá vendo o peixe, lá vem o peixe, Danilo foi olhando assim na pontezinha, e aí um córregozinho passando. Quando Danilo foi olhando, o córrego, o peixe passou por debaixo da ponte, Danilo, puf, caiu. E não conseguia virar. E se batendo lá, aí Danilo, aí mãe, uai, eu puf, pulei, peguei Danilo, e eu lembro, eu tenho assim, a imagem, uma foto na minha cabeça, um sapo assim do lado, um sapo bem grande, eu pegando Danilo e saindo correndo, o sapo, e saindo doido, um frio da desgraça. Salvei Danilo nesse dia. Tá vendo? Primeiro salvamento. Aí depois a gente foi morar em Brasília, em 97. Só para dar um contexto, não tinha ninguém. Era eu, pai, manhinha, Tiago e Danilo. Era só nós 5 e acabou. Não tinha família, não tinha nada lá nessa época. E aí tinha uma menina que morava com a gente, Gil. E manhinha trabalhava a uns 45, 50 quilômetros de casa. Painho trabalhava também uns 40 quilômetros de casa, era tudo longe. E aí Gil tomava conta da gente. Tiago, tu lembra de alguma história de Gil? Rapaz, eu sempre fui muito bom em guardar segredo, né? Aí Gil devia ter seus 19, 20 anos, era menina nova. E aí quando trouxe um paquera pra dentro de casa. Que era proibido por manhã. Que era, Ave Maria, Claro. Isso aí não precisava nem dizer, né? 100% proibido. E aí Gil chega pra mim e fala, ô Tiago, não conta pra ninguém não, tá? Fica na sua, não guarda segredo. Aí eu, Gil, pode deixar, vou guardar segredo. A primeira coisa, quando manhã chega em casa, tá vendo, Gil, que eu não vou contar que você tava trazendo namorado pra cá? Aí manhã, é o quê? O suficiente. Precisa nem saber quanto tempo durou ainda na casa, né? No outro dia, Caiu fora. Gil Aí sumiu. manhã é casamenteira, que a que levou pra São Paulo ficou, tá lá até hoje, a filha de Isabel. E Gil também acho que foi pra casa do namorado. Pois é. E aí, eu lembro que Gil saiu, manhã demitiu Gil, que não ia deixar lá em casa. A gente saía de manhã cedo, eu mais Tiago, a gente ia de ônibus, o ônibus escolar pegava a gente na porta de casa.
Aí painho preparava a comida, manhã cozinhava na noite anterior, no outro dia de manhã painho preparava, ia trabalhar. Aí quando eu chegava, eu já tinha o quê? 9 para 10 anos, na época. Pegava Danilo na creche, que era atrás do prédio, levava para casa. Tinha autorização para levar Danilo para dentro de casa. Aí ficava nós 3, aí a gente comia a comida que o pai tinha deixado lá. Não, a regra era não podia ligar o fogão, que era a única coisa proibida. E aí pronto. Eu não sei se vocês lembram disso, mas a parte do box tinha um ralo. E aí eu fechava o ralo, enchia de água e fazia piscininha, bora! Aí pronto, eu botava vocês 2 lá dentro. Aí às vezes eu ia fazer a tarefa com o Thiago, não sei o que, pra poder. Era o que tinha pra fazer. Só contextualiza, que ano era isso aí? 97, em Brasília. Danilo o quê? 3, 4 anos? Dessa época tinha a única coisa que eu lembro que eu gostava de pegar sabonete e jogar no vaso sanitário. Rapaz, não podia vacilar com o Danilo, viu? Não podia vacilar, Danilo bufo. Sim, Danilo com quantos anos? Danilo tinha 3 para 4 anos. 97? Eu tinha 7. 3. Aí, você 6, 7 anos. Agora você lembra aí da história, como foi a história que você cortou o dedo? Rapaz, é a história que eu já me cortei, viu? Mas aí em Brasília, especialmente, a casa era de taco. Aqueles tacozinhos de madeira. E aqueles tacos naquela época, volta e meia, uns ficavam um pouquinho mais alto. Aí Vinícius fez a comida, botou a comida no prato. Eu saí da cozinha e fui comer na sala. Só que nesse meio tempo, tinha um tacozinho que estava um pouco mais alto e eu sempre andei meio escarreirando, né? Aí, quando eu vi, tropecei e caí. Aí, quando eu caí, a mão assim pra frente. Aí, parece cena de filme, assim, sabe? O prato subindo e depois caindo no meu braço, ou no meu dedo. Pá! Quando cortou, aí já fez um corte. Aí, depois a faca. Pau! Aí terminou de cortar. Rapaz, o dedo quase sai. Ficou na pontinha, assim, 7 pontos. Tá aqui a marca até hoje. Sempre gostou de se cortar. Aí tem uma outra, que eu lembro que a gente tava no ônibus, e aí a gente era Viação Arruda, eu lembro como hoje. E aí a gente entrou no ônibus e tinha a rodomoça. A rodomoça era a mulher que tomava conta dos meninos. E aí tu imagina 40 meninos do nível de Thiago, virado no 70, aí Thiago com a mão pra fora. Aí a mulher, Thiago, tira o dedo da janela, Thiago. Aí Thiago, não sei o que, tira o dedo da janela. Aí a mulher, fechou a janela no dedo de Thiago, ficou azul, criou uma bolha de sangue. Aí chegou em casa, manhã viu, na hora que manhã viu, o que foi isso? Galinha de pi. A menina fechou a janela no dedo de Thiago. Oxe, na hora a manhã ligou, isso é um absurdo, não sei o que, deu o maior show. Oxe, no outro dia a minha já não tava mais lá, já tinha sido demitida. Pronto, acabou a confusão. A outra já veio mansa. Já deu pouco trabalho nessa vida. Você lembra de uma história que a gente perdeu o ônibus? Não, como foi aí? Conta aí. Que eu não me lembro. Em Brasília, eu lembrava pouco. Eu lembrei pouco da época de Brasília. Eu só me lembro de uma quadra que tinha lá, que a gente brincava na quadra. Isso. Pois é. A gente chegou, todo o ônibus, esse mesmo ônibus ia buscar a gente. E aí, quando a gente olha, não tava ali jogando bola do lado da escola, o ônibus pegou, foi embora e largou a gente lá. E agora, como é que faz? Não tinha celular, não tinha telefone, não tinha porra nenhuma. Aí a gente foi pra casa de um colega meu, o Gêmeos. E aí a gente ficou lá jogando videogame, almoçou lá, que o pai dele levou a gente pra casa. Aí a gente teve que ligar, aí o cara, de alguma forma lá, ele achou o telefone do Banco do Brasil, não sei o que, ligou pra falar que tava lá em casa. E aí pai foi buscar a gente. Outra vez, a gente, de manhã cedo, a gente pegava um ônibus até um ponto de encontro lá de todos os ônibus, que era os ônibus dos bairros iam pro lugar, e de lá os ônibus iam para as escolas. Então a gente pegava um até a chamada LBV, Legião da Boa Vontade, lá em Brasília, e de lá pegava o ônibus para a escola. Tiago dormiu, ficou dentro do ônibus. Eu desci, Tiago ficou. Na hora que eu entrei no outro ônibus, cadê Tiago? Sumiu. Rapaz, até achar, menino, essa eu me lembro. E Tiago já não tem facilidade para dormir nos lugares? Rapaz, nunca tive dificuldade. Quando dá 10h30, o olho vai logo... Quem me conhece já sabe que quando vai dando 10 para 10h30, o olho vai ficando vermelho, o mau humor vai subindo, e aí não tem conversa. Onde eu tiver, eu durmo. Era a festa da maçonaria, quando tinha na época.
quando dava o horário de dormir, manhã pegava 2 cadeiras assim, botava um de costa pro outro. Se eu rolar para um lado, batendo na cadeira, se eu rolar pro outro, batendo no outro. Um lugar desconfortável, mas tá nem aí, dormia do mesmo jeito. Aí, nessa época, Danilo muito pequeno, não tem muita história. Não. Mas aí a gente muda para Salvador. Quando a gente tá lá em Salvador, vamos pular umas escolas aí, vamos direto pro ISBA. A gente, mãe é professora do ISBA e a gente podia estudar lá. Na época, morando ainda no Engenho Velho. Rapaz, mas eu ainda lembro dessa época, porque manhã tinha que dar aula, aí tinha que chegar cedo antes dos alunos para poder recepcionar lá a turma e tudo mais. Aí a maior briga tinha que ficar pronto no horário. Aí eu acordava cedo, arrumava, ficava pronto já na porta. E cadê Tiago? Nada. Tiago tomando banho, se arrumando, tirando o cabelo. E aquela agonia, bora Tiago, bora Tiago, bora Tiago. Todo dia Tiago atrasava. Teve um dia, quem passar ali, naquela rotatória da Garibaldi, vai ver 2 marcas de pneu até hoje. O que foi aquilo? Teve um dia que a mãe estava atrasada para ir para a aula, retada com o Tiago, brigando de brotas até a Garibaldi, quando chegou o sinal vermelho. Deu uma freada no Corsinha vermelho, no Corsinha vinho, todo mundo pulou para frente, a sorte é que estava de cinto de segurança. Deixou 2 marcas no chão, que está lá até hoje, brigando com o Tiago. Todo dia Tiago atrasava. Era eu, Tâmara, Tiago e Danilo. E aí Tâmara ficava, ô Schumacher, vai Schumacher, na Ferrari. Corsinha comendo. Rapaz, era coisa, viu? Eu esqueci a bolsa, esqueci o livro, esqueci o diário. Porque o diário, Ave Maria. Hoje em dia eu não sei mais como é, não, com esse negócio de celular, tablet, tudo, mas o diário era a coisa mais importante para se levar para a escola, porque é onde tinha as coisas que você tinha para fazer, para entregar, tudo. E eu esquecia isso. Aí amanhã, quando tava lá em cima, tinha que voltar, eu saía correndo. Eu lembro dessa época que eu tava aprendendo a dirigir, eu saía na frente para poder pegar o carro, tirar do estacionamento e já deixar no ponto, que aí amanhã era a horinha que eu tinha para dirigir. Aí, nessa época, isso a gente morava no Castro Alves ainda. Aí depois a gente mudou pra Ondina. Manhã comprava 1 quilo de Nescau, dava uma semana, o Nescau acabava. E manhã, não é possível. Vocês estão tomando muito Nescau. Aí eu falava, não, mas eu tomei Nescau uma vez só. Aí Danilo, eu nem tomei Nescau essa semana, o Nescau acabou. Eu quase nunca tomava. Mais novo, coitado. Ninguém naquela casa comia, mas tudo acabava rápido, não sei como, viu? Era um tal de iogurte, 6 iogurte, 2 para cada. Acabava tudo no mesmo dia. Vocês tomaram iogurte? Não tomamos iogurte, não. Não, aí quando foi um dia, aí Tiago na época usava aparelho. Aquele de metal ainda. E aí eu andando dentro de casa, procurando, eu vi uma zoada assim no quartinho que tinha. Aí uma zoada lá, quando eu olhei, tá Tiago atrás de um negócio assim, virando pra parede e não virava pra mim. Eu falei, o que é, Tiago? E Tiago virado pra parede, olha pra mim. Aí Tiago, nada não, e rindo. Quando eu olhei os dentes pretos de Nescau. Aí manhã, achei, manhã, quem é que tá comendo Nescau? Rapaz, até então, naquele dia eu tinha comido, eu sempre comia Nescau ali no quartinho do fundo, com a luz desligada e a porta fechada, assim, ó, sem fazer zoada. Aí Vinícius foi lá e me descobriu, rapaz. Aí hoje todo mundo já me conhece que eu como Nescau, não nego mais. Não. Hoje morando sozinho, não tem Nescau que chegue. Não tem Nescau que chegue. Só de vez em quando bebe um refrigerante assim, escondido atrás da pilafa, mas ainda se esconde as coisas. Agora vai começar o bloco da lasqueira. Meu Deus. Cada um tem que contar uma história aí de um braço quebrado com uma coisa quebrada. Eu tava na pratinha na época, perto de Lençóis, subi numa árvore. Aí tinha um galho assim, né? Aí eu olhei assim o galho e falei, vou pular da onda de Tarzan. Na hora que eu pulei, o galho tava podre. Pô, caí no chão, quebrei. Na hora que quebrou, uai, pai querendo desmaiar. Aí manhã, calma que braço a gente encana, vamos leva ligeiro, tem que levar pra Irecê, pra poder botar no lugar. Foi uma confusão esse braço quebrado. Mas não foi só eu, não. Tiago, você lembra como foi que a primeira vez que você quebrou o braço? A primeira vez que eu quebrei o braço foi lá em Irecê, quando a gente ainda morava lá, tinha acabado de construir a casa. E aí tava todo mundo brincando. E eu era tão grande que cabia uma sacola de supermercado nas costas. E aí tinha aquela mesinha de criança. Hoje em dia as mesinhas são tudo de plástico, mas naquela época era uma mesinha de madeira, firme.
e um banquinho pequeno para menino de 4 anos de idade, 4, 5 anos. Então, eu peguei, botei nas costas e falei, rapaz, eu vou voar. Aí era um corredor grande. Aí eu saí correndo. Botei um pé no banquinho, um pé na mesa, botei os braços pra cima, assim, igual o Superman, pulei, mas pulei pra voar mesmo, igual porque eu tava vendo no desenho, que todo mundo voava, era só fazer aquilo, eu vou voar também. Aí pulei, quando eu pulei, mas caí assim, com os braços, achando que eu ia voar. Ainda fechei o olho. Aí, pá, quebrei o braço. Eu vou voar! Só deu tempo de falar, eu vou. Quebrou os braços. Quebrei o braço. Aí, achando pouco, quebrei o braço de novo. Como? Lá a gente estudava numa escola chamada Tomás de Aquino, em Salvador. E a gente lutava judô. E logo na primeira competição, eu era muito competitivo. Eu falei, não posso perder. Aí, minha primeira luta foi com um gordinho, parecendo um botijão. Rapaz, como é que eu vou derrubar esse homem? Um graveto e um botijão. Eu, faixa branca, que é a primeira, e ele faixa verde, já experiente. Rapaz, quando esse menino me pegou assim e me deu um golpe lá de judô, eu ia cair. Aí, antes de cair, botei o braço para não cair. Aí quando eu botei, quebrei o braço chega e ficou um S. Esculhambei com a competição. Aí a competição parou. Quem me levou foi até o Dinho. Desmaiou. Desmaiei. Danilo, e você, como foi que quebrou alguma coisa? Quebrei o braço, foi jogando bola normal, mas o maior problema era o dedão do pé. A gente jogava bola ali no Castro Alves, aquela quadra de brita, cimento, sei lá o que é isso, não tinha um dia para não chegar com o tampo do dedo arrancado. E teve uma vez que jogando capoeira ali, acho que era Capoeira Brasil o nome. Aí teve teste de cordão e tudo mais. Eu sei que lutando lá, o cara bateu o pé no meu rosto, quebrou meu nariz. Quando eu caí de cara, arranhei a testa todinha. Aí eu, mãe, a testa ardendo, tá com alguma coisa? Não, meu filho, só arranhou um pouquinho. Na hora que eu cheguei em casa, que eu olhei no espelho, 2 catombos na testa. Aí foi dor. Até hoje o nariz é meio tortinho pra dentro aqui. Danilo, você cortou alguma coisa? Não. Você não se cortou muito, não, né? Na fila do corte aí, Thiago pegou tudo, né? Eu acabei com o estoque de corte. O primeiro corte de Thiago foi ainda em Irecê, antes de ir para Votorantim, a gente tava na ABB, na piscina da ABB, aí Thiago falou assim, peraí, pai, o último mergulho a gente ia para Votorantim. Aí ele tava segurado assim na borda da piscina e foi para cima e desceu. Na hora que desceu, acho que ele não calculou direito, o queixo foi na borda da piscina. Pô, cortou. Não deu último mergulho, um regaço nos queixos. Diz que menino pintão quebra o queixo uma vez, eu quebrei 2. Não foi só essa vez, eu já tinha um problema com a ABB, né? Porque essa vez eu me cortei, e a outra vez foi lá em Brotas, quando a gente ia também para beber, aí eu fui no banheiro, só que eu saí catando ficha do corredor até o banheiro, e aí escorreguei e bati o queixo na pia. Aí o primeiro corte desse da bebê foram 3 pontos. E esse segundo corte agora no banheiro, 4 pontos. Thiago foi na BB de Salvador. A gente ia muito pra beber. E aí a gente ia num grupo muito grande. E né, foi final de ano, os primos estavam tudo lá. E aí foi mais de um carro. Painho na época tinha uma Paraty e um Fusca. E aí Thiago, a gente tava lá na BB, Thiago, achou de se cortar. Painho teve que levar Thiago no hospital. E eu lembro que Tio Stoécio voltou com o Fusca. Só que o povo todinho, os meninos tudinho que tava na Paraty, teve que voltar no Fusca. Então tava eu, Matheus, Eric, Danilo, um bocado de menino. Uns 5 meninos dentro do carro, dentro do Fusca, e Tio Stoécio dirigindo. E aí na volta, a gente tava passando ali perto do centro, onde é hoje o centro de convenções ali, naquela subidinha, uma mulher ia atravessar a rua e não viu o carro. E aí Tio Stoécio tentando buzinar, e nada da buzina funcionar. E Tio Stoécio, acho que ele viu que ia bater na mulher, ele baixou o vidro correndo e gritou: sai do meio, desgraça! Aí a mulher voltou correndo. Aí só que quando ele foi assim, né, embalou e subiu. Na hora que ele subiu, que chegou no semáforo, a buzina disparou. Pi! Aí vai. Aí os carros começaram a abrir, ele, estão abrindo, eu vou indo. E pô, e não parava mais não.
Aí eu saí do centro de convenções até o Castro Alves, lá em Brotas, que dá não sei quantos quilômetros. A música disparada, a buzina. Aí ele tinha hora que ele tinha que desligar o carro para poder parar a buzina. É porque Harris só conhecia Painho. Quando sentava um estranho ali, ele acusava. Harris era conhecido, rapaz. já deu muito trabalho aquele Harris. Certa feita, a gente tá lá em Irecê nas férias, que todo ano a gente passava as férias de fim de ano em Irecê. Tem mais alguma história de corte lá? Rapaz, quando a gente chega lá, tava a meninada toda brincando de arminha de água. E ali na casa de tia Cláudia, o carro de tia Overlando que ficava lá, sempre pingava óleo na garagem. E a gente brincando de arminha de água, molhando o quintal todo e o óleo também. E aí quando molhou o óleo, sujou a garagem toda. Aí tia Cláudia saiu. Vocês sujaram tudo! Agora que vocês sujaram tudo, vocês vão limpar tudo. Aí quando a gente chega lá, tá bom, não tem problema. E tudo era festa, né? Não sei quantas meninas. Então, pegou água e sabão. E ensaboamos a garagem toda. Só que a garagem era com aquele piso bem lisinho. Depois que ensaboou, Vinícius teve uma bela ideia. Ele falou, rapaz, antes da gente tirar esse sabão aqui, vamos brincar de escorregar. E aí você já viu que não dá certo, né? Todo mundo vindo correndo e escorregava, pá. Até que chegou a certa vez que eu vinha correndo e falei, eu vou ser o mais rápido de todos. Aí peguei um impulso, saí correndo. Aí quando eu pulei para escorregar, bati a testa. Quando eu bati a testa, abriu logo 5 pontos. Rapaz, e o cara, raiva, o cara lá da AMB que costurou, eu acho que ele tava meio ressaca, só pode. Pegou uma agulha grossa, uma linha grossa. O pessoal naquela época tinha muita questão do feijão, então até o pessoal falou que costurou com agulha de feijão, porque tem a marca até hoje, uma marca bem, bem visível. E aí eu falei, rapaz, como é que o cara costura com um negócio desse? Até hoje eu não sei o nome do médico, se eu soubesse eu ia falar com ele. Aí tem vamos para uma outra parte aqui, um outro bloco de histórias, é Tiago Sonâmbulo. Ave Maria. Primeiro que quase todas as noites a gente tinha que acordar para poder colocar Tiago para dormir. Tiago, no meio da noite, sentava, começava a conversar. Tiago, dorme. Depois de alguns anos era só empurrando, dorme. Ninguém tinha mais paciência para conversar com o Tiago para dormir. Aí, só que isso mais novo, ninguém entendia direito. Teve um dia que eu estava assistindo desenho animado na Sky, mais de 10 horas da noite. Tá eu e a moça que trabalhava lá em casa, não sei se era a Néia na época. Aí Tiago chega, eu tô assistindo desenho, Tiago pega o receptor da Sky, levanta, isso aqui não presta. Eu falei, não presta como, tá funcionando. Eu sem entender que era ele que tava dormindo e eu querendo ver meu desenho animado, já querendo jogar o receptor da Sky fora. Uma certa feita, eu tava lá dormindo e a gente tinha brigado de tarde porque só tinha um computador pros 3. E aí a gente jogava na época Championship Manager. E tava lá jogando L-Foot, não sei o quê. Aí Danilo tinha jogado, Thiago tinha jogado, e aí acho que era vez de Danilo de novo, e Thiago não queria dar a vez, ou era vez de Thiago, enfim, tinha uma confusão dos dois. Quando foi de noite, eu dormi em cima da beliche e os dois nas camas de baixo. Porque Thiago não podia dormir em cima da beliche. Não podia. E aí, eu acordei com o Thiago já montado em cima do Danilo, picando o cacete. É minha vez de jogar computador, é minha vez. Eu, pera, Thiago, tirei o Thiago ligeiro de cima. Quando foi uma certa feita, a gente tá lá em Irecê no final do ano. Eu, George, Thiago, todo mundo na casa de vó. Thiago dormiu no último quarto. E até hoje, o único Pokémon que eu lembro o nome é Marowak, porque por algum motivo, Thiago, nesse dia, brincou com a porra desse Pokémon. Aí Thiago veio correndo, saiu do quarto, assim, correu o corredor todinho, chegou na sala, ficou dando volta em volta da mesa. É Marowak, deu umas 8 voltas em volta da mesa, assim. Eu, Georgiane, chorando de rir, que ele não conseguia nem levantar pra ajudar. Aí ele saiu assim, no impulso que ele pegou das voltas, parece que foi pegando impulso, mirou no corredor e correu de volta pro quarto, parou na cama. Aí dormiu. Aí, que diabo foi isso aí, moço? Quase morre de rir.
E teve outra vez também, acho que você jogando videogame, né, com lá na casa de Paulizinho. Não, isso aí porque você queria estar com a gente, eu, Jorge e N, aí não, eu quero estar também, não sei o quê. Na época, Paulizinho era alcoólatra, e aí bebia, ficava valente, não podia fazer zoada e acordar ele não, que ele queria sair dando cintada nos outros. E não tem esse negócio de filho, sobrinho, não. Batia mesmo, tava nem aí. Ele era alcoólatra na época, né? Então, aí ele descia o cacete, a gente lá quieto pra não fazer zoada. Todo mundo tinha medo de um cachorro chamado Lobão, um cachorro de Overlock, um fila famoso por ser valente. Aí, Tiago acordou, levantou no meio da noite. Sai Lobão, sai Lobão, sai Lobão! E começou a escalar a parede, enganchou no mosquiteiro, arrancou o mosquiteiro, só vê a zoada. Aí Tiago embolou no mosquiteiro, caiu da cama, assim, entre a cama e um guarda-roupa que tinha lá. Picou o cacete do guarda-roupa, pá! E isso, aí eu e N e Jorge se acabando de rir. Aí quando ele bateu a cabeça no guarda-roupa, todo mundo parou. Aí aquele silêncio, aí a pouco... Aí começou a chorar. Corre pra acordar Paulizinho. Paulizinho já veio doido, com o cinto na mão. Que diabo é que tá acontecendo aqui, não sei o que. Aí tia Dadinha, não, moço, é um menino que é sonâmbulo. Aí nem Paulizinho aguentou, até Paulizinho começou a rir. Quieta, moço, Tiago é doido. Pronto. Rapaz, é a história de sonâmbulo, viu? Quieto. E eu não posso saber de nada, porque eu tava dormindo em todas. Oxe, não. Uma vez tia Márcia pegou você já na escada. Quando a gente mudou para Salvador de volta em 98, tia Márcia trabalhava de noite, no turno da noite no banco. Quando ela ia chegando, que você já tava no meio da escada, de cueca, saindo de casa. Aí tia Márcia, pera, Tiago, sua cama é acolá, e botou de volta. Desde esse dia, painho tranca a porta e esconde a chave, que é pra Tiago não abrir a porta no meio da noite e ir embora. Pera, moço, não pode contar não. O Tiago descobriu agora, lascou. Danilo, quando você era menino, você era namorador desde pequeno, né? Laís que não escute. Pera. Mas tinha uma época aí, você tinha umas admiradoras quando você era mais novo. Você lembra de alguma história? Rapaz, eu lembro de quando era no Nossa Senhora da Conceição. Eu ainda estava na alfabetização, não sabia ler. E todo dia eu recebia uma carta da menina da primeira série. Só que eu não sabia ler. Aí tinha que chegar em casa e dar para amanhã ou para vocês lerem para mim. Todo dia uma carta. Eu sei que no final do ano a gente juntou um bolo de carta, mas era todo dia uma carta. Ninguém entendia como era isso, não. Eu não sabia nem ler, não respondia uma. Eu vi essas cartas, era engraçado assim. Danilo, com aquela letra assim, bem desenhada. Danilo, eu amo você. Quer namorar comigo? Aí, sim, e um quadradinho. Não, um quadradinho. Agora ele mandou uma carta pro menino de alfabetização, que não sabe nem ler. Ó, tá sabendo legal o que ela tá querendo. Ei, Danilo, agora quando a gente tava aqui fazendo as pesquisas, saiu uma história aqui, o exame de fezes. Que história foi essa aí? Rapaz, exame de fezes. Essa aí foi mais ou menos como eu aprendi a interpretar as leis. Porque o que acontece? Você nunca pode interpretar uma lei só pelo texto dela, né? Aí, certa vez, eu fui fazer exame de fezes. A gente já morava em Ondina. Isso era 2003, mais ou menos. Eu devia ser terceira série. Aí, uma vez, fui fazer exame de fezes. A mãe me deu aquela bandeja de isopor para poder botar no vaso, fazer a operação ali, né? E depois jogar dentro do vasinho. Aí manhã chegou, Danilo, só não pode fazer xixi onde você vai fazer o cocô, porque não pode misturar na hora do exame. Eu falei, tá bom, só me explicou isso, né? Aí eu sei que só foi começar, deu uma vontade de fazer xixi, uma vontade. Eu doido, aí eu, rapaz, como é que eu vou fazer agora? Mãe disse que eu não posso fazer xixi aqui. Aí eu lembrei, bem, ela falou que eu não podia fazer xixi onde faz o cocô. Aí eu fiz o quê? Fiquei em pé em cima do vaso, mijei o banheiro todinho de coalhar, ficou coalhado de mijo. Pronto, aí eu fiz o negócio, botei dentro do vasinho, saí, manhã, Danilo, que molhação é essa? Aí eu falei, mãe, deu a vontade de fazer xixi na hora que eu tava fazendo o exame aí, mas pelo menos não fiz xixi onde podia fazer cocô. Pronto. Rapaz, eu lembro da imagem. Como é que eu fiz um negócio desse? Eu em pé em cima do vaso, mijando no chão, no box, no jeito tudo.
Mas não Meu mijou, Deus. tá cagando. Ei, e agora, Danilo é famoso. Danilo é famoso por levar as coisas muito ao pé da letra. Aí tá uma vez a gente voltando de Irecê. Tinha assim um bocado de borboleta. A gente chama, no Nordeste, chama mói de coentro, né? Um coentro, assim, aquele ramo de coentro chama mói de coentro. Aí eu falei, eita, quando a gente quer falar uma coisa que tem muito, a gente fala um mói, né? Eu falei, eita, tem um cara de borboleta ali, um mói de borboleta. Aí mãe é professora de português, mói não, molho. Aí Danilo, oxe, molho de borboleta? Como é isso aí? Molho de borboleta? Vai pegar borboleta, fazer o molho e comer, depois como é isso aí? Rapaz, até explicar. Não, Danilo, a figura de linguagem, pra dizer que é muito. Aí Danilo, na época de escola, férias de fim de ano e tal, viaja com o povo, vai pra Barra de Itariri. Aí, o que foi que aconteceu lá em Barra de Itariri, Danilo? Rapaz, eu sempre gostei de ser muito independente, né? Esse negócio de ficar pedindo muito. Aí pronto, aí eu sei que quando a gente chegou, alugou a casa lá na Barra do Itariri, aí a gente, bora correr amanhã de manhã, bora correr. Aí pronto, 6 horas da manhã, 5h30, sei lá o que foi, botei o despertador, chamei Matheus, chamei um, chamei outro. Não, ficar dormindo. Eu falei, então tá bom, combinou de correr. Ninguém quis, eu vou correr. Eu sei que eu corri até aquela parte que tem o encontro do rio com o mar, lá da Barra do Itariri. Não sei quantos quilômetros eu corri, não. E eu passando pelos pescadores que ficavam lá e correndo. Quando eu tô voltando, vem de Overlack doido, ei, não sei o quê. E todo mundo doido me procurando. Combinou de correr, ninguém quis, eu fui. Dessa parte toda aí, eu acho que a gente era campeão, porque eu tenho 2 histórias parecidas com essa. A primeira foi um em Itacaré, onde eu cheguei para todo mundo e falei, tô indo surfar, viu? Medida surfador, chegando lá não peguei uma onda, mas peguei a prancha, dei uma remada, tomei um bocado de caldo. Só que eu tava lá, né, tentando fazer minhas coisas, né? E surfando e tal. Só que nesse meio tempo, todo mundo me procurando. Pai, e agora? Será que o menino foi surfar e agora não tá mais vivo? Cadê? Pai, pensa logo na tragédia, né? Achava que a gente ia fazer as coisas, todo mundo ia morrer. Agoniado. Aí quando eu saio, rapaz, pai espumando com a boca, chega, tava nervoso. Tiago, como é que você some, não sei o quê. Eu falei, meu pai, como é que a gente veio aqui pra surfar, eu com a prancha e tal. Rapaz, foi agonia. Mas essa agonia foi a pior de todas, foi na viagem pra Europa. Na viagem da Europa. A gente tava em Barcelona. Isso, em 2015. Eu no intercâmbio, na Alemanha, já acostumado a viajar, já sabia que o sistema de transporte funcionava, tudo lá era muito pontual, e o pessoal que veio me visitar, que foi Overlack, Tistoeste e Painho, acostumado no Brasil, que você tem que chegar 40 minutos antes de tudo quanto é lugar. Então eu fazia minhas coisas tudo no lugar. Então eles ficaram em um hotel, mais chique e tal, aquele negócio mais arrumado, e eu fiquei nos hostels, né, para ficar uma viagem mais tranquila para mim. E aí, nessa viagem, no dia de sair de Barcelona para Roma, eu acordo e vou fazer o café da manhã, porque eu estava no rosto. Então, eu tinha que sair cedo para chegar no aeroporto e tal, e viajar para Roma, normal. Aí, quando eu chego para tomar o café da manhã, era aquela Dolce Gusto. Só que aquela Dolce Gusto 2015 não parava automaticamente. E a mulher lá do hostel que sempre fazia para mim. Aí dessa vez eu acordei cedo, né? Era 6 e pouca da manhã. Aí quando eu chego para fazer isso, pego a cápsula, boto e ligo. Só que quando eu ligo, eu vou pegar o pão, vou fazer outras coisas e deixo lá. Rapaz, quando eu olho para trás, tinha café com leite em tudo quanto é lugar. Derramou o café com leite, porque ele não parou, a Dolce Gusto não parou de jogar café com leite. Era uma cápsula de café com leite. Rapaz, molhou o chão todo e todo mundo dormindo. Eu falei, eita zorra, e agora? Essa mulher acordar aqui, ela vai me acabar. Dizer que eu sujei a casa dela toda. Aí tá eu limpando e o celular tava no vibra, não tava no toque. Todo mundo me ligando, mandando WhatsApp, aquela coisa. E eu nada de ver. Aí eu limpando, pronto. Mas olhando por horário, né? Porque era bem pontual. Então, só que eu me atrasei aí cerca de 20 minutos. Só que nesses 20 minutos, Painho, Tistoeste e Overlack, rapaz, cadê Tiago? Vai atrasar, cadê Tiago? E liga para Tiago e eu nada de atender, porque eu tava limpando o café com leite no chão.
E na Europa passa ambulância para tudo quanto é lado, né? Aí, rapaz, será que é Thiago não... Aí Tistoeste não perdoa, né? Rapaz, será que é Thiago numa ambulância dessa? Aí eu já tava nervoso. Sai doido, será que o menino teve algum acidente vindo pra cá e não sei o quê? Rapaz, foi uma atenção. Quando eu chego, Tistoeste, Martel Verlac, Painho quase me mata. Thiago, como é que você faz isso? A gente vai perder. Aí eu falei, não vai, rapaz, tem um trem daqui a pouco. Aí quando a gente chega, aí chegou assim na bucha, sabe? Se atrasasse mais um minuto, se o trem atrasasse um minuto, a gente tinha perdido o voo. Mas eu sabia que nunca tinha perdido, né? Mas foi tenso, viu? Foi tenso. Agora isso foi em 2015, né? Aí em 2017, a gente viajando para a Argentina e para o Chile, tem. Agora o Thiago já está experiente, né? Aí a gente fazendo a viagem, eu, Laís, Thiago, Chile e Argentina, a gente viajando em 2017. Bem, Thiago já está experiente, estou tranquilo. Aí eu comprei a viagem para o Chile e Thiago, Léo e Yane, que eram outros amigos nossos, compraram depois também. Só que aí foram em voos diferentes. Aí beleza, eu fui em um voo com Laís e Thiago, Léo e Yane no outro voo de Buenos Aires para o Chile. Eu sei que a gente chegou e era para Thiago chegar com Léo e Yane uns 30 minutos, uma hora depois. E nada de Thiago, e não sei o que. Quando foi ver, ligam, perdemos o voo. Quando foi ver, tinham chegado cedo no aeroporto, rodaram, perderam o voo. Aí o problema era, não tinha voo para o Chile no mesmo dia e no outro dia era caríssimo. Aí tentaram voltar para o Brasil e eu lá agoniado, oh meu Deus, vai perder o resto da viagem. Aí eu sei que depois de muita confusão conseguiram reorganizar lá e viajaram para o Chile. A grande questão foi porque a gente chegou tão cedo no aeroporto, foi umas 2 horas antes. A gente chegou no aeroporto e despachamos a mala. Aí quando a gente despachou a mala, bem, 2 horas antes, o aeroporto pensou, não, esse pessoal não vai perder o voo, né? Deixa eu embarcar logo a mala deles. Quando a gente despachamos a mala, nem o aeroporto acreditou que a gente ia perder o voo. A mala foi para o avião e a gente falou, rapaz, o voo é só daqui a 1 hora. Só que daqui a 1 hora era a decolagem e não a entrada. A gente se atrapalhou no horário de decolar e no horário de entrar, no horário de entrar na aeronave, do embarque, exato. Então a gente foi comer e tal, a gente ficou batendo a resenha, conversando. A sorte foi que quando a gente chegou para procurar as passagens, não tinha mais passagem de hora nenhuma, em lugar nenhum. Só que ele falou, tá bom, beleza, a gente vai ficar aqui em Buenos Aires, não tem problema. Só vamos fazer o seguinte, me dá aí as malas. Quando o pessoal foi localizar as malas, cadê as malas? Não, a mala já foi. Aí eu falei, não, então agora vocês vão ter que dar um jeito aí, porque vocês roubaram nossas malas. Aí a gente usou dessa, aí o pessoal deu um jeito, botou a gente em primeira classe, porque eram as únicas vagas. Só que aí chegando no Chile também tem outra história. Quando a gente sai para esquiar, a gente foi no segundo ou foi no terceiro dia para esquiar, cada um guardava o seu dinheiro e seu porta-dólar, todo mundo com dólar, né, para poder trocar pelos pesos. A gente esquia o dia todo, não sei o que, tranquilo. Quando a gente volta da van, que chega no aeroporto o dia todo esquiando, Thiago, poxa, cadê meu porta-dólar? Quando foi ver, Thiago esqueceu o porta-dólar com passaporte, não sei quantos $1.000, tudo no segundo dia de viagem do Chile, dentro da van. Eita, confusão. Aí liga pro pessoal, e liga pra portaria, pro pessoal da van, até achar. A sorte foi que conseguiu. Agora sim, Thiago faz essas coisas, agora tem uma sorte na hora de recuperar. Eu não sei como é isso, não. Deus ajuda. Danilo, acho que foi quando eu morava em São Paulo, morei de São Paulo de 2012 até 2017. Danilo, acho que foi a pessoa que mais me visitou lá. Primeiro, para fazer vestibular. E aí foi ele, uns 4 amigos. E aí eu morava na época, minha época de Playboy, eu morava num apart-hotel em Alphaville. Chique no último, com piscina aquecida, não sei o quê. Você lembra desse dia aí? Eu lembro. Eu sei que a gente estava lá, eu com os meninos, e a gente queria almoçar, e tudo fechado. A única coisa que a gente achou foi uma lasanha de micro-ondas em um mercado lá. Agora a gente comendo lasanha de micro-ondas em uma parte em Alphaville. Não, e só tinha um prato e 2 garfos e uma faca.
Aí, por pra vez. 5, era um, enquanto um ia esquentando, o outro ia comendo, aí lava pro outro comer, até todo mundo comer fome da porra. E aí, nessa onda de quebrar também, eu jogando bola, rompi o ligamento do joelho. Tive que fazer cirurgia. Eu falei, opa, vou lá visitar Vinícius. Vou lá visitar que tem que ter alguém aí pra ajudar e tal. E na época tinha a namorada, aí vai Danilo e a namorada da época pra São Paulo pra tomar conta, pra me ajudar, não sei o que. Danilo foi 5 Mas dias na antes. verdade eu fui primeiro. Verdade, você foi primeiro. Você foi uns 5 dias antes. Tomando conta, não sei o que, dirigindo pra tudo que era lugar, que eu não conseguia dirigir por causa do joelho, e vai pra não sei aonde. Aí foi pra jogo do São Paulo com Curitiba, não sei o que aí só isso aí é outro podcast. Aí enrola, vai, enrola, vem. Eu faço a cirurgia. Quando a gente chega no hospital pra fazer a cirurgia, aí Danilo, aí a mulher, não, só pode ter um aqui. Aí a namorada da época entrou, Danilo, então eu vou pra casa dormir. Foi dormir, me largou lá. E No eu ia outro fazer dia, o quê? Danilo voltou. Eu falei, a companhia da porra chegou 5 dias antes e foi embora um dia depois. Não, mas veja bem. O que foi que eu pensei? Vinícius vai fazer a cirurgia do joelho. Depois da cirurgia, tinha que ficar em repouso absoluto em casa. Aí o que é que eu pensei? Eu vou antes da namorada, curto com ele, vou ver jogo, vou pra barzinho, vou curtir pra ele descansar. Depois da parte do repouso, só ia ficar eu, ele e a namorada. Eu deixo ele com a namorada e volto pra Salvador. Claro, deu apoio moral antes. E outra coisa é que nesse aí da cirurgia, eu fui levar vocês de carro, só podia ficar um acompanhante dentro do carro, dentro do quarto, e eu ia passar a noite toda lá no saguão do hospital. Não, era de dia. Não lembro, mas eu ia ficar o dia todo lá sozinho. Não existia isso de WhatsApp, de internet. Eu fui pra casa, fiquei esperando. Na hora que acabou a cirurgia, eu voltei pra poder buscar vocês. Certo. Eu só fui uma vez lá, quando o Vinícius estava morando lá, que ele morava num lugar lá perto onde tinha umas capivaras. E eu só sei que eu passei lá quase uma semana e Vinícius, aqui tem um bocado de capivara, você vai ver a capivara. Aí eu falei, qual é a capivara, Vinícius? Aí, não, você vai ver, ele fica aqui, perto do Rio Tietê, que não sei o que perere. Passei uma semana lá e Vinícius querendo me mostrar a capivara e as capivaras não mostravam. Antes de eu chegar, cheio de capivara, Vinícius via, tirava foto e me mandava. Depois que eu saí, as capivaras tudo voltaram, só sumiram na semana que eu tava lá. Aí tinha Cão Raiva e não voltou mais lá também. Também não voltei mais. Esperando ele aqui agora em Berlim. Chegando pro fim do episódio, a pergunta tradicional. Tiago, qual é a sua primeira lembrança da vida? Minha primeira lembrança da vida foi lá em Irecê, brincando de bicicleta lá na frente da casa de Painho que o Painho construiu, mamãe. Ali com Tâmara. Tâmara acho que estava tentando botar para eu ensinar. Só estava eu e Tâmara. E Tâmara tentando botar para eu andar e eu quase caía. Foi por aí. Eu devia ter, não faço ideia, acho que uns 4, 5 anos. E você, Danilo, qual é a primeira lembrança da vida? Rapaz, vocês contando aí de Votorantim, de Brasília, eu confesso que eu não tenho muitas memórias assim. As minhas já são a partir de Salvador. A gente falando tanto de viagem assim, eu tenho uma memória que na verdade é de todos nós, né? De nós três. Uma das mais antigas é toda vez que a gente viajava para Irecê, na ida ou na volta, a gente viu o Tamina Park ali na BR. Toda vez que passava, a gente falava: mãe, pai, leva a gente um dia, leva a gente um dia. E eles sempre falavam: na volta a gente leva, na volta a gente leva. E nunca levava. Aí depois de algumas viagens, a gente já começou a ficar esperto e já reclamava: vocês nunca levaram a gente no Tamina Park. Aí a resposta deles já mudava: vocês nunca foram lá, mas vocês já foram não sei aonde, já fizeram não sei o quê. Aí a gente ficava sem resposta. Acho que a partir dali foi que a gente começou a aprender a tentar ver o lado bom das coisas, né? O parque fechou e a gente não foi. Mas pelo menos fomos em outros lugares. Pois bem, esse aqui ficou muita história de fora, mas depois a gente vai gravando mais e a gente vai botando mais história aí. Ficou muita história, mas a gente passa para os outros. Deixa para os próximos episódios. Muito obrigado e até a próxima. Beijão e tchau, Valeu, tchau. Até mais, tchau. Valeu, tchau. Ouça agora os nossos bastidores. Ei, agora deixa eu ver aqui. Vou ver uma história. Calma aí, que tem as histórias.
a história cronológica seria de Danilo lá no corre. Agora o Thiago tenta só dar uma na hora que estiver falando, só dar uma comprimida, porque senão fica muito longo se chegar no... Se demorar a história para chegar no ápice, perde o tempo. Tá bom. Nessa época de Irecê assim também, eu lembro muito de Tiago perturbando o vovô Joel. Tiago imitava o vovô Joel assim e andava e botava a mão para trás assim, imitando o vovô Joel. Era só para fazer pirraça.